Eu sou Pamela Mel, baixista, violonista, compositora e estudante de produção musical. Esse vídeo foi feito em contrapartida ao projeto aprovado pelo Fundo Estadual da Cultura, edital Desperta Cultura de 2021. Então, gente, eu fiz um percurso formativo através de 2 cursos que foram muito importantes para a minha carreira, onde eu estudei com 2 grandes profissionais. Um deles foi o Naldão, professor de contrabaixo elétrico. Ele trabalhou no Cifra Club, né, que é um site que todo mundo conhece. Ele é grande referência de contrabaixo no Brasil. E o outro profissional foi a Ana Diana Carvalho, que é encenadora, atriz performer, diretora de arte e áudio de escritora. E por que eu fiz, né, esse percurso formativo? Eu estava interessada e buscando uma pesquisa pesquisar mesmo, investigar, né, a minha performance musical e aprender mais sobre contrabaixo, aprimorar algumas técnicas, né? Então, esse vídeo é para quem deseja aprender noções básicas do contrabaixo elétrico, né? Eu vou ensinar como pegar no contrabaixo, algumas coisas de mão esquerda, mão direita, eu não vou me aprofundar muito. Vou falar sobre alguns ritmos, né, algumas pegadas de baixo, né, vou dar uma passada nesse assunto. E também para quem se identifica com a temática, né, de performance musical e presença, enquanto os elementos fundamentais para o artista, né, que no meu caso, essa performance que eu pesquisei, né, foi voltada para a música, né, que eu chamei de performance musical. Então, eu quero assim compartilhar o que aprendi, né, e também inspirar outras mulheres a se tornarem também baixistas como eu. Desvendando o contrabaixo. Gente, mulher no violão e na guitarra atualmente é mais comum, porque já não foi. Mas e no contrabaixo? Pensa aí quais são suas referências, pensar assim, nossa, quem é uma mulher contrabaixista no Brasil e no mundo? A gente tem uma história, né, poucas referências disso, e de muitos anos pra cá que essa coisa mudou. Por que eu tô perguntando isso? Pra gente pensar, né? Porque pra gente desvendar esse delicioso instrumento, eu tive que começar a estudar. Eu procurei primeiramente a história, né? Entender um pouquinho quem que são essas mulheres que já quebraram essas barreiras, né? Eu mesma, quando eu comecei a estudar música aos 12 anos, eu via coisa na MTV, via clipe, via tal, mas eu via sempre, quando rolava mulher, ou era na guitarra, ou era na voz, e muito pouco. Eu não tinha referências, né, de mulher no contrabaixo. Eu tinha, provavelmente, um conceito pré-concebido de que, por exemplo, o contrabaixo era pesado demais e muito, né, as cordas muito grossas, né, logo só podia ser para homens. Eu acho que isso devia ser parte do meu inconsciente, assim, né, coletivo, dessa questão que na música, né, a gente tem aí o machismo estrutural abarcando, né, tudo isso. Muita gente da minha família, por exemplo, não entende muito bem qual que é meu instrumento, né? Eu tenho gente da minha família que até hoje acha que eu toco guitarra, então fala, cadê sua guitarra, né? Então, é muito engraçado como essas questões coletivas, né, e da estrutura de pensamento mesmo, ela forma, né, as ideias, né? Então, vamos combinar, gente. Esse machismo estrutural que habita a nossa sociedade em todas as áreas profissionais, ele não deixaria de estar também, né, na área musical, e principalmente com esse instrumento, né, que é o contrabaixo. Então, assim, é um fato. Comparado a homens, o número de mulheres baixistas no mundo é muito menor. E aí eu fico curiosa, né? Eu fiquei curiosa, eu fui fazendo essas pesquisas para descobrir quem eram essas mulheres que vieram aí, que me antecederam, que me inspiraram tanto a, né, fazer eu estudar e gostar tanto de estar aqui hoje compartilhando com vocês. Meu objetivo nesse vídeo é mostrar para vocês que o groove nas mãos de uma mulher é lindo, fundamental e essencial. Então eu vou começar esse vídeo falando um pouquinho de algumas das principais baixistas, assim, da pesquisa, né, que eu fiz e das inspirações, né, de mulheres aí no cenário musical no Brasil e no mundo. Na minha pesquisa, eu centrei primeiramente nas baixistas brasileiras, né, que é o país natural meu, então eu preferi olhar dessa forma primeiro, e vou começar pela maravilhosa Ana Carina Sebastião, que é uma mulher lindíssima, maravilhosa. A Ana Carina, ela é de 94, muito nova, né? Ela ela toca atualmente, né, com o Chico César, a Rigo Barnabé, e ela integra o programa do Conversa com Bial, na Rede Globo. Ela é graduada em licenciatura musical. Então, assim, nada mole, né? Outra baixista fantástica também é Giane Rangel, que é uma baixista carioca. Ela é conhecida como Titia. Ela tem mais de 200 mil inscritos no canal dela e ela toca no segmento gospel, assim, do funk ao metal. E além de baixista, ela também é baterista.
E ela é, assim, uma multi-instrumentista maravilhosa, que eu admiro muito também. Então, nós temos a Gleice Souza, que é baixista baiana, jovem, e tem uma banda com as suas irmãs no segmento de sertanejo. E aí ela também tem, né, expertise aí no forró, no jazz e outras rítmicas mais. Nós temos também aí Bianca Correia, que ela tem muita presença de palco. Ela é do rock and roll, o cabelo dela tá todo colorido e ela tem uma banda bem legal também de rock and roll, né? Aparece ela nos clipes. Eu gosto demais do trabalho da Bianca Correia. Não poderíamos deixar de falar da G Cortez, do Altas Horas, né? Aquela lindaça também que compõe a banda do Altas Horas. Eu não sei se atualmente ela está, mas ela é conhecida principalmente por isso. Mirelle Alencar, contrabaixista que atua com vários grupos em Fortaleza. Ela fez um tributo a Joyce e a João Donato no show Elas, o Brasil e o Jazz, com um quinteto cearense somente de mulheres. Ele chama Quinteto Aqualtune. Muito legal. Aqui em Belo Horizonte nós temos duas baixistas também grandiosas, que é a Larissa Horta, que ela é mineira, aqui de BH, ela faz parte do Truque de Desejo, já tocou com Fernanda Takai, lançou um EP maravilhoso em 2021 ou 2022. Nós temos Camila Rocha, que é bacharel em música popular, com habilitação em contrabaixo pela Federal, e ela ganhou o prêmio de jovem instrumentista pelo Banco BDMG de 2014. E por último, nós temos Sinara Mota, que ela toca vários estilos, MPB, rock, soul, jazz e blues, acompanhou músicos americanos, ela é cantora, baixista, professora de música e multi-instrumentista. Então, essas são as mulheres, as principais, assim, que eu acompanho, né, aqui no cenário de Belo Horizonte. Eu não podia deixar de começar por elas, né? E agora, fazendo um apanhado geral no mundo, é muito bom a gente fazer esse retrospecto, né, e saber quem são elas. Nós temos aí, em 1935, a Carol Kaye, que ela foi conhecida principalmente pelo baixo, né, pela composição e produção em Missão Impossível. Ela começou aos 14 anos e é uma das maiores baixistas da história. A Carol Kaye, gente, é muito legal. Ela hoje tem 81 anos. Ela já participou de mais de 10 mil gravações ao longo dos seus mais de 50 anos de carreira, né? Pensa só, Carol é de 1935. Então, nós estamos falando de uma coisa, né, recente. Nós estamos falando aí de 1935, nós estamos em 2023, então 100 anos, né? Vamos dizer assim, do trabalho da Carol, desde quando ela nasceu. Nós temos a Suzy Quatro, que é uma cantora, baixista, personalidade da rádio e atriz norte-americana. Ela também é grooveira total. Suzy Quatro manda muito bem no contrabaixo. Esperança Spalding é do baixo acústico, principalmente. Ela é cantora formada na Berklee. E um trabalho fantástico dela ligado ao Brasil foi 2 versões que ela fez de músicas do Milton Nascimento. E é emocionante ver a interpretação dela, né? Porque além de tocar, ela canta também. E é uma coisa assim de emocionar, de tocar o coração. Nós temos Kinga Glick, que é uma baixista e compositora de jazz polonesa. Eu adoro os vídeos dela, muito boa. Não poderíamos deixar de falar de Nick West, né, que é a baixista de funk americano. Bom, a Nick West, ela nasceu no Arizona, ela nasceu em 89. E a Nick West, ela é conhecida especialmente porque ela gravou com Prince. Então, assim, você já pensa na pegada da pessoa, né, para ter gravado com o Prince, então não é para qualquer um. Outra baixista que eu sou apaixonada, estou inclusive escutando muito o disco dela, é a Michelle. Ela, na verdade, o nome dela é Michelle Lynn Johnson. Ela nasceu em 68. É uma cantora, compositora, rapper e baixista norte-americana. Assim, o disco dela que eu tô ouvindo agora e o single que ela lançou, Virgo, sinceramente, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim. Tô muito feliz de estar vendo esse trampo dela, assim. Temos também Divinity Roxas. Gente, eu peço desculpa que eu, né, talvez eu não vou conseguir pronunciar direito esses nomes que são americanos, né, ou ingleses. E, voltando, ela é Divinity Roxas. Ela é conhecida principalmente como baixista da turnê da Beyoncé entre 2006 e 2011. Quando a Beyoncé fez aquela banda totalmente feminina, é ela que estava lá. E ela também canta e compõe. E a gente tem a digníssima e grandiosa tal Wickel Fant. Ela é de 86. Ela é uma cantora, compositora, baixista, guitarrista e australiana. Ela gravou com muita gente. Ela gravou com
Sting, Ben Harper, David Gilmour. Ela fez trabalho, ela tem um show que ela fez com o Jack Beck maravilhoso, em que ela sola, ela faz improvisos. Então, assim, uma menina muito legal. Agora nós vamos falar de Ellen Alaverdian. Gente, a Ellen, ela tinha simplesmente 9 anos em 2020, quando começou a aparecer o material dela na internet tocando baixo. Então, nós estamos falando de uma pessoa de, no máximo, 12 anos de idade, que toca, assim, é fenomenal. Ela tocando uma grooveira danada, uma menina linda. Então é isso, agora que a gente fez um apanhado geral dessas mulheres, eu achei muito importante trazer para vocês, né, essas mulheres, para dar mesmo, né, referência, tá aparecendo a foto para vocês aí de cada uma delas, para vocês entenderem e saberem que tem muita baixista muito boa no mundo, e aqui no Brasil, em Belo Horizonte, que tem feito trabalhos magníficos, né? Bom, e agora a gente, né, vamos saber então, afinal, o que é o contrabaixo, né, gente? O que é esse instrumento aqui? Não há dúvidas que o contrabaixo elétrico é um dos instrumentos musicais mais subestimados. E eu tô falando isso porque sou baixista e contei pra vocês aqui que a minha família, tem gente da minha família que não sabe que eu toco contrabaixo, né? Então, tem gente que fala assim, mas eu nem consigo escutar esse instrumento, mas como é que ele funciona? Esse instrumento, será que faz falta? Gente, e assim, para leigo, a única coisa que a gente tem que responder quando ele pergunta, mas o que o baixo faz? Eu costumo dizer assim, desliga o baixo de uma banda que você vai saber o que ele faz. Porque o baixo é muito importante numa banda, ou solo, né? É um instrumento de muito peso. Então, o contrabaixo ele tem um papel principalmente de harmonia e ritmo. Então, é por isso que eu fico zoando, né? Se tirar o baixo de uma banda, você vai saber qual que é o papel dele. O baixo, ele pode ser de 4 cordas, de 5 cordas ou de 6 cordas. O baixo de 4 cordas é esse daqui que tá comigo. O baixo de 5 cordas, ele vai ter todas essas cordas e uma a mais aqui em cima. Já o baixo de 6 cordas, ele vai ter as cordas Si, Mi, Lá, Ré, Sol, e abaixo dessa Sol aqui, ela vai ter a nota Dó. Ele vai ter a nota Dó. Os baixos de 5, 6 e 4 cordas, eles se diferenciam exatamente por isso. Agora nós vamos falar sobre a estrutura física do instrumento. Então, esse é o corpo, né, aqui do contrabaixo, dá para vocês verem direitinho. Corpo. Esse é o braço do contrabaixo, onde ficam aqui, né, as casas, para a gente saber qual a nota que nós vamos tocar. Nós temos a cabeça do baixo, que é aqui. Nós temos a ponte, onde é que segura as cordas, aqui, né, essa ponte aqui, onde é que faz essa ligação das cordas até aqui. As tarraxas, né, que é onde a gente afina as cordas. Os captadores, que captam o que a corda está tocando e amplifica. E aqui, dá para vocês verem, são os knobs, né, que a gente altera ali médio, agudo, grave e volume. E aí, gente, é muito importante conhecer qual é a parte mais grave e qual é a parte mais aguda do instrumento, porque isso vai mudar, né, a sua interpretação da música que você está fazendo. Então, é muito importante dominar isso e eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. O contrabaixo, ele faz também solos e melodias, né? Ele não é só essa questão aqui, né, da rítmica, ele também faz solos e melodia, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma melodia aqui, ó. Né? A gente toca ele nota por nota. Eu posso tocar harmonia, melodia e ritmo no contrabaixo, como eu falei antes. Mas o papel fundamental dele realmente é a harmonia. Bom, aí pode me perguntar, mas toca quantas notas ao mesmo tempo, né? Como é que o baixo se dá? No violão, por exemplo, para quem conhece, né? Quem está acostumado a tocar, você faz acordes, né? Você usa mais dedos, faz mais acordes, né? Tem uma nota dó aqui, uma nota ré no violão. O baixo você toca uma nota de cada vez, porque se você tocar tudo de uma vez, olha o que acontece. Vou puxar igual o violão. Fica um som meio esquisito, tá vendo? O baixo não é para isso. Apesar de que tem técnicas que vai fazer você tocar mais de uma nota ao mesmo tempo, né? Aqui, por exemplo, aqui nós temos uma nota maior, por exemplo, você toca 2 notas ao mesmo tempo. Mas aqui nós vamos falar nesse curso mais sobre a questão de uma nota de cada vez, certo? Então, ótimo. Agora que a gente já entendeu, né, que a gente vai tratar aqui do baixo tocando uma nota de cada vez, nós vamos começar a aprender algumas coisas do zero, assim, que esse é o meu foco maior
para que a gente desvende mesmo, né, o instrumento e consiga pelo menos ter uma noção aqui básica de como aprender a tocar aí os seus primeiros ritmos, né? Bom, gente, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira é que uma coisa que a gente tem muito que fazer é sempre aquecer o corpo, alongar e esticar os dedos. Então é muito importante, né, quem quer ser baixista, que tenha sempre alongamentos, né? O baixo ele vai exigir uma abertura da mão, que eu vou explicar pra vocês mais pra frente. Então sempre tenta sempre aquecer, né? Não sei se tá dando pra ver, as mãos, né? Puxar os dedos, fazer com que eles se alarguem, né? Com que eles se descomprimam, para que você tenha uma melhor performance aqui na sua pegada, né? Para não ficar aquele dedo duro, né? O baixo, ele exige muito isso da gente. A parte importante aqui agora que nós vamos falar é como pegar no contrabaixo, né? Que é uma questão importantíssima. A gente não pode, a gente tem que sempre usar a mão com o formato de concha, tá vendo? Você vai sempre estar assim, no braço do contrabaixo. Tem gente na guitarra, por exemplo, que toca assim, né? Que faz uma coisa assim. O baixo, isso não funciona. O baixo, você tem que fazer a mão de concha, né? Que é diferente da área da guitarra. Abrir bem a mão e o seu mindinho, você vai usar muito ele, tá vendo? Pra fazer coisas aqui, ó. E o mindinho é um dedo que a gente não usa, a gente usa, quem toca violão usa, mas no baixo exige muito do seu dedinho mindinho por causa da posição, né, que a gente usa. Então, é abrir bem as mãos, mesmo que esse mindinho seja desafiador, é isso mesmo. Aqui, os meus dedos, gente, por exemplo, tem uma casca aqui, ó, do dedo mindinho, aqui também tem, né, por causa da posição, né, e do desgaste que vai dando nos dedos aqui, né, pela pressão que eu vou explicar pra vocês, a intensidade que é a de tocar, né. Então, bom, pra gente aprender aqui, então, a pegar. Fez a mão de concha, aí você posiciona sempre os seus dedos, eles têm que estar no traste. Isso é importantíssimo, gente. O som que sai do traste, ele é diferente do som que sai no meio da corda, no meio da casa. Então, a posição certa é exatamente essa aqui. Aí você puxa a mão um pouquinho pra frente, puxa o pulso, né, um pouquinho pra frente, pra que se ajeite e fique mais fácil a tocada. Então, olha só, vou fazer o teste aqui pra vocês, né? Ó, mão aberta. Eu falo muito que, como eu aprendi, né, que é a mão de aranha, você abre ela, né, joga o pulso pra cá e vai. É importantíssima essa precisão aqui nos trastes, tá, gente? É muito importante que o dedo fique realmente em cima do traste pra não haver um som que não saia bonito, certo? Outra parte importante aqui, agora que a gente aprendeu a pegar aqui no contrabaixo, é a gente entender as regiões que eu havia falado no início desse vídeo, né? Onde é mais grave, onde é mais agudo e tal. Onde é mais aveludado. É muito interessante essa história do baixo. Então, olha só. Quando você toca aqui no meio, perto desses captadores, você tem um som mais firme. Menos aveludado, né? Ó. Tá tocando aqui perto desses captadores do meio. Quando você toca aqui, que é perto aqui da ponte, né, onde eu expliquei pra vocês, olha como é que o som, ele sai de outra forma. Ele tem outra característica. E a outra parte do instrumento é aqui, que geralmente é para sons mais aveludados, veja só. O som sai um pouco mais aveludado. Então, é bem legal você conhecer esses timbres de cada parte e explorar isso, né, quando você estiver aprendendo aí o seu contrabaixo. Agora, a gente aprendeu aqui com a mão esquerda, né, como pegar o baixo. A gente aprendeu sobre as regiões aqui, mais aveludado, né, da forma com que eu falei. As notas, gente, aqui em cima, elas são mais graves e descendo, elas são mais agudas. Então, veja só, uma nota super grave, uma nota super aguda. Entende? Então, é muito importante ir treinando, né, estudar em todas as regiões para não sofrer nenhuma, né, pra gente se adaptar mesmo, entender e conhecer o som do instrumento. Agora, nós vamos falar sobre as notas. Gente, saber o nome das notas que correspondem às cordas já é, assim, meio caminho andado para você aprender a parte básica do instrumento. Tem que ter paciência para aprender, assim, do jeito certo. Então, vou mostrar para vocês agora o nome das cordas
e uma questão de acidentes nas notas. Então, vamos lá. Nós temos na nossa escala musical, a gente tem as notas Dó, que todo mundo conhece, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Só que no instrumento, você vai aprender que você precisa de entender que existem essas notas naturais e existem notas que chamam notas de acidente, que são sustenidos e bemol. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre elas. Então, como que a gente identifica isso no instrumento? Então, vamos começar lá de trás, identificando aqui o nome das cordas. A gente olha as cordas de um contrabaixo, a gente dá nome a elas da seguinte forma. De baixo para cima aqui, ó. Sol, corda Ré, corda Lá e corda Mi. Então, vou fazer aqui, ó. Corda Sol, corda Ré, corda Lá e corda Mi. Certo? Como que os tons funcionam, né? Essa questão que eu falei do bemol e do sustenido. Nós temos a escala Dó, depois nós temos um meio tom, que é Dó sustenido. Depois nós temos Ré e depois meio tom, Ré sustenido. Depois nós temos Mi e não temos sustenido. Não existe acidente em Mi. Aí passa direto para o Fá. Aí depois Fá, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. Si. O Si também não tem acidente. Então, Mi e Si não tem acidente. Então, vamos colocar isso na cabeça. Mi e Si não tem acidente e já vai passar para a próxima nota. O que isso quer dizer aqui na prática? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a corda Mi. Qual que é a próxima nota depois de Mi? Existe Mi sustenido? Não. Não existe Mi sustenido. Então, a minha próxima nota é Fá. Então, vamos lá. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, depois do Si não tem acidente, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, e assim vai. Assim você localiza as notas dentro do instrumento. Então, da mesma forma pela corda Lá. Então, vamos lá. Corda Lá, depois do Lá vem Lá sustenido, depois do Lá sustenido, Si, depois do Si não tem acidente, Dó, depois do Dó, Dó sustenido, depois do Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, depois do Mi não tem acidente, Fá e por aí vai. Então, agora fica fácil de você localizar, né? Aqui na corda Ré, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido e por aí vai. Né? Então, aqui você já localizou em cada casa, cada corda é uma nota. E aí, elas vão se repetir, né? Ela vai rodando e vai se repetindo, porque nós temos 7 notas naturais. Então, ela vai se repetir em cada corda e em cada timbragem. Vai ter hora que ela vai ser grave aqui, vai ter hora que ela vai ser médio grave aqui, e mais pra frente ela vai ser aguda. Então, é por isso que eu falei que essa é a metade do caminho andado. Saber as cordas e saber as casas. E isso, gente, é exercícios mesmo, que eu vou passar alguns pra vocês. Né, fazendo exercício, decorando e principalmente ir falando junto com as notas, porque aí você vai criando uma imagem daquilo ali e vai conseguindo fazer melhor os seus estudos, né? Muito importante, gente, dizer o seguinte: não se pega baixo como se pega violão. Então, o violão, eu tô fazendo esse comparativo com o violão, que é um instrumento mais comum, né? O violão, a pessoa toca aqui, né? Ela faz assim, ó. No violão ela faz assim, ó. No baixo isso não funciona, né? É só algumas técnicas. No baixo, realmente nós vamos ficar concentrados aqui, ó. Uma nota de cada vez. Daqui a pouquinho eu vou ensinar pra vocês sobre a mão direita também. Sabendo sobre essa sequência aqui de cordas e das notas, eu vou conseguir achar qualquer nota no instrumento, né? Então, se aqui é um Mi e aqui é um Fá sustenido, onde tá meu Sol? Meu Sol tá aqui. E onde tá meu Dó na corda Mi? Tá aqui, né? Então, onde está meu Dó sustenido? Aqui. Onde está meu Ré? Aqui. E por aí vai. Muito importante dizer, gente, que vocês vão ver muito em estudos na internet que as notas, esses nomes, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eles não aparecem escritos assim, Dó, D, O, acento. Não aparecem. Eles aparecem em formato de cifra e de letras. Então, o que isso significa? Que é importante decorar. Então, vamos lá. A nota Dó, ela é representada pela letra C. A nota Ré, ela é representada pela letra D. A nota Mi, pela letra E. A nota Fá, pela letra F. A nota Sol, pela letra G. A nota Lá, pela letra A. E a nota Si, pela letra B.
É decorar, gente. Decorar e olhando pro instrumento e criando essa imagem dentro da cabeça, pelo menos foi assim comigo que aconteceu. Então, muito importante você fazer esse paralelo, deixa um papelzinho anotado para você não esquecer do que se trata. Beleza, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre, né, onde estão as cordas, onde estão as casas, eu vou ensinar aqui para vocês, eu vou me ater à técnica de psicato, que é uma técnica que é mais usada entre os baixistas. Então, vamos identificar como que ela é. Eu tenho aqui o meu dedo indicador e o meu dedo médio. Então, aqui é conhecido como dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. A técnica de psicato, ela se relaciona com o dedo 1 e 2, o dedo indicador e o dedo médio. Ela é uma técnica onde você apoia o seu dedão aqui e nas cordas à medida que você vai descendo e você faz ela de forma alternada. Não é uma técnica você tocar só com um dedo assim, por exemplo. Não é usado. Você tem que tocar com os dois dedos fazendo a alternância. Então, por exemplo, vou fazer uma escala aqui devagar. Veja que eu tô alternando meu dedo e descendo. Eu errei, né? E vai descendo aqui, alternando o dedo. Né? Sempre alternando. Então, quanto mais você estuda, mais você ganha firmeza aqui, e essa técnica fica mais apurada. Tem gente que usa essa técnica assim, sabe? Eu já vi baixistas com o dedo do lado, mas para mim o aprendizado maior foi essa técnica assim, com o dedo mais reto na direção do instrumento, né? Eu não aprendi de outra forma, sempre na direção do instrumento, e você pode variar também, vindo para cá ou vindo para cá, mas é sempre assim, né? Com o dedo alternando. Assim, o importantíssimo do baixo é precisão. Você precisa de ter precisão na nota, precisão. Para isso, você tem que ter força aqui, né, na ponta do... Não é força, gente, no sentido de tensionamento, tá vendo? De tensionar os dedos, jogar a força para a ponta dos dedos, porque senão o seu punho dói. Sua mão também pode doer. No início dos exercícios, quando você começa a estudar, isso aqui fica muito dolorido, né? Porque é uma técnica que você não está acostumado na vida, né? A gente não é acostumado com isso aqui. Então, é muita firmeza mesmo e precisão nas notas para que o som saia, né, bem legal. Porque, olha só, vou mostrar para vocês aqui se eu tocar sem firmeza. Como é que vai acontecer? Sem firmeza. Agora, com firmeza. Né? O baixista, ele precisa de firmeza, a baixista, né, de firmeza e precisão, certo? Então, gente, nesse sentido aqui, né, que a gente já entendeu aqui que tem que ter precisão, tem que ter abertura da mão, tem que encostar a cabeça do dedo nos trastes, tem que explorar o mindinho, não ter medo, vocês vão precisar muito do mindinho, né? Eu pensei aqui em sugerir um exercício, né, um exercício muito legal para esse início, que é: você posiciona o seu corpo, posiciona a sua mão e você vai fazendo aqui, corda por corda. Você pode começar aqui de baixo, por exemplo, aí você vai 1, 2. Eu errei o dedo aqui, mas na verdade é dedo 1, dedo 2, dedo 1, dedo 2, dedo 1, dedo 2, dedo 1, dedo 2. Vocês percebem que eu vou descendo o dedo, descendo o dedão e aqui também fazendo, né, a nota aqui. Então, esse é um excelente exercício. Então, depois explorar as outras casas, né? E aí, eu vou propor aqui um exercício para vocês, que é um exercício de alternar, né? A gente vai fazer um exercício de corda solta para começar. A gente vai alternar os dedos aqui, colocar no metrônomozinho, que é muito importante que vocês tenham consciência sobre time, né? Sobre o tempo da música. A música não é aleatória, ela tem um tempo, é uma matemática mesmo. Então, eu vou colocar o metrônomo para vocês entenderem como que funciona. E aí, vocês fazem esse exercício aqui dessa técnica de cordas soltas, certo? Gente, o exercício, ele é tocar as cordas soltas e alternar, certo?
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, devagarzinho. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Para você trabalhar a alternância. Então a gente aprendeu, né, algumas noções aqui das alternações, exercícios aqui para as casas, né, para que você localize as casas e tenha firmeza aqui nos dedos. E aí a gente teria que aprofundar mais, né, sobre questões de escalas, né, arpejos, os assuntos são gigantes, mas eu tô me atendo aqui à questão mais básica, né, do instrumento mesmo. Mas uma das coisas que eu achei importante falar para que você consiga, já de início, conseguir tocar algum groove, né, é você trabalhar tríades, por exemplo, né? Então, vamos lá. Nós vamos fazer agora a tríade de Dó. O que são as tríades? São 3 notas, né, em sequência, que formam a melodia, a harmonia do que a gente quer fazer. Então, nós temos notas maiores, menores, diminuta, né? Nós temos espécies de vários formatos de notas, né? Vários tipos. Mas aqui a gente vai ficar mais com as maiores, né? Para vocês entenderem o que são essas tríades que eu tô falando. Então, por exemplo, vamos pegar aqui na casa de Dó. Lembrando, por que isso aqui é Dó? Essa casa aqui. Por quê? Corda Lá, Lá sustenido, Si, Dó, né? Então, a gente vai falar aqui sobre tríades. Então, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, certo? O que é tríade? É quando eu tenho a tônica, que é a Dó, a terça da nota, que aqui no caso é Ré sustenido ou Mi bemol, e aqui o Sol, que é a quinta nota dessa tríade. Por quê? Porque a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó, tocando uma nota de cada vez. Aqui nós estamos no Dó menor. Uma nota de cada vez, já dá pra vocês entenderem aqui. Um ritmo, por exemplo, um ritmo latino, né? Tipo lambada, zouk, essas coisas. Olha só. Observa a minha mão, ó. Ó, um dedo de cada vez e uma nota de cada vez, ó. Agora eu quero fazer esse Dó maior, né? Essa mesma tríade, só que em nota maior. Olha só. Daqui, vários ritmos a gente já pode fazer, né? Por exemplo, esse que eu fiz aqui latino, ou pode fazer. Samba, por exemplo, né?
Apenas com pequenas notas, né? Apenas com poucas notas aqui, a tríade, por exemplo. A gente tem tétras, né? A gente tem outros formatos aí de arpejos, né? Que é o que a gente chama de arpejo, mas aqui eu só queria mostrar pra vocês como é possível com 3 notas já fazer um ritmo. As tétrades você pode fazer 4 notas, uma de cada vez, e já dá um outro ritmo, por exemplo, música baião. Baião dá pra tocar com tétrade, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ó, apenas com 4 notas. Já é um groove, né? E você treinando e aprendendo como pegar, né? E sabendo as casas, você já tem aí tétrades e tríades para já começar o seu ritmo. Bom, gente, então essa foi a ideia, né, de noções básicas aqui do contrabaixo e para você começar a tocar o seu primeiro ritmo, né? Já treinar sua pegada, já com a técnica de pizzicato e já começar a fazer seu primeiro ritmo. Bom, é isso. Era realmente uma questão, né, de passar as noções básicas aqui do contrabaixo, que é desvendar mesmo ele, esse instrumento lindo, maravilhoso, gostoso, e se apaixonar, né, pelo groove de um contrabaixo. Eu, como estudante de contrabaixo, eu sou completamente apaixonada, é um dos timbres que eu mais amo na minha vida, né, porque ele é versátil, porque ele é grave, porque ele é médio, porque ele é agudo, e ele dá muita coisa legal pra gente na hora que, né, que a gente tá tocando, seja com banda, seja sozinho, ou se você tá improvisando, né, se seu negócio é escalas, ou se você tá, né, trabalhando acordes, por exemplo, enfim. É muito legal, o baixo é um instrumento infinito, de infinitas possibilidades, e eu tô muito feliz de passar esse conhecimento para vocês. O curso que eu fiz, né, que eu vou passar a boa parte do que eu aprendi para vocês, ele se chama Performance Musical, Corpo e Presença. Ele foi um curso que falou sobre conhecimentos e habilidades, né, da performance artística voltada para a música, né, que é no meu caso, e instrumentistas principalmente. Então, nessa oficina, a gente investigou os elementos de expressão corporal, presença, intenção, energia, impulso, organicidade, atenção introspectiva, né, atenção introspectiva e atenção expandida, e a relação com o instrumento enquanto expressão corpórea do artista, né. Nessa pesquisa, né, nesse curso, foi muito legal entender como que o instrumento, né, no meu caso o baixo, o violão, como que eu devo cada vez mais entender ele como parte do meu corpo, né? Porque é dali que vem o pulso para que a minha composição, né, a minha arte saia ali, né, na mão, saia ali no som. Então, foi muito legal perceber isso, entender, né, dar nome a isso, foi muito bom. Então, através de alguns exercícios que a gente fez, né, práticos, a gente fez treinamentos, a gente fez dinâmicas, a gente
estava procurando investigar isso mesmo, a nossa particularidade na expressividade, como que meu corpo, como que eu me manifesto, como que eu existo no mundo e, consequentemente, como é a minha presença, né, enquanto artista. E o curso, ele trouxe mais autonomia, mais confiança para mim. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que eu aprendi, né? A Ana Diana é uma profissional maravilhosa, porque ela é do teatro, ela é performer, né? Então, a busca dela é muito parecida com a minha, só que ela é da área do teatro e da música. E como foi legal, né, trabalhar esse rolê mesmo do performer, né? Eu já vi uma aula do Hamilton de Holanda na Bituca, onde eu estudei, do produtor do Hamilton de Holanda, enquanto o Hamilton de Holanda, né, o bandolinista, enquanto um grande improvisador brasileiro, e ele é só instrumentista, não, ele é um bárbaro instrumentista e um improvisador, e aquilo, quando eu vi isso na Bituca, eu me tocou muito, porque é um lugar que eu gosto também, né, a questão da improvisação. Então, para você improvisar, você tem que ter presença, você tem que dominar para você improvisar, né? Então, foi por aí a minha pesquisa. O que eu entendi, né, da busca que eu fiz, assim? Eu sou da carreira musical desde 2009, então eu toco em palco, né, com grandes shows, em palcos pequenos, palcos grandes, né, com público de diversos tamanhos, e eu percebi ao longo dessa carreira que a técnica do instrumento que eu toco, né, ela é muito importante. Mas para além da técnica, é a minha presença enquanto artista. E aí vocês vão pensar que é presença de palco? Não é por aí também. É aí também, mas não é por aí. É um estado de presença que, através do que eu vou explicar aqui, né, do meu aprendizado, vai ficar mais claro, né, o que é essa presença, o que é estar presente ali no momento da manifestação da sua arte, né, e como conquistar esse estado de presença. Esse é um dos maiores desafios, né, na arte, porque enquanto cidadão comum, todos nós vivemos uma sociedade muito ansiosa, uma sociedade de muita tecnologia, né, de muita informação. É difícil não estar ansioso, né, nas cidades, né, no urbano, é um desafio mesmo, né, porque os estímulos são todos para que sejamos cada vez mais acelerados. Então, como você conseguir uma presença enquanto artista, como treinar seu corpo, sua mente, né, como investigar, né? Esse foi o meu processo, investigar para saber como levar isso mesmo para minha apresentação, para as minhas apresentações, para as gravações e para todo o trabalho que eu fizer relacionado à música e à arte, né? Então, para começar, eu vou falar sobre o que eu entendi sobre o que é presença. Primeiramente, a presença não é emoção. Então, por exemplo, eu acho que eu pensava que presença era assim, se o artista tá triste, se tá feliz, se tá eufórico, se não tá, ou se, né, o show dele, ele tá com muita energia e tal, isso quer dizer que ele tá presente. Não necessariamente, né? Passa por isso também, mas eu aprendi muito mais sobre o que é presença quando eu entendi que ela não é emoção. Presença é relação. Isso ficou muito claro para mim, né, no meu aprendizado. Então, como é que nós vamos falar sobre essa presença, né? Eu estou organizando aqui a temática, né, para falar com vocês. Então, olha só. Começando sobre corpo, né, nosso corpo e expressividade. Associar o nosso corpo à nossa expressividade, né? Então, de que nós estamos falando? Não tem como a gente falar de expressão se não for do corpo. Ou seja, a expressão do quê? A partir de quê? Então, aqui nós vamos tratar sobre a expressão do corpo, a partir da arte, né? E a partir do próprio corpo também. E aqui, gente, a gente vai entender o corpo no sentido dessa estrutura física mesmo, né? Isso aqui da matéria. E pensando o corpo em movimento. E que o movimento vem a partir das nossas articulações. E das possibilidades de mover as nossas articulações e a nossa musculatura, né? Eu tô aqui falando com vocês sentada, mas vai dar para vocês entenderem, né, sobre a linha de raciocínio. Então, entender essa musculatura, né, como aquilo que dá tônus ao movimento, né? Então, se eu tô fraco, como que a minha musculatura tá? E como que minha expressão tá? Tô assim, se eu tô triste, né? Agora, se eu tô, por exemplo, feliz, eu estou alegre, eu estou imponente, né? Eu estou aqui segura, poderosa e coisas estão acontecendo. Qual que é a minha postura? Qual que é o meu tônus? O meu músculo tá rígido, tá mais rígido, né? Tem mais tônus, tem mais postura, tem mais, né, alinhamento aqui. Então, a gente entender esse corpo, né, como essa estrutura física e esses movimentos que ele faz, que é a forma da gente se expressar, né?
Nesse sentido, então, falando sobre expressão, o que é expressão? A expressão, ela é um conjunto de fatores, de possibilidades do corpo se expressar, pois o corpo se expressa pelos movimentos, desde os micros movimentos, né? Então, por exemplo, aqui, né? Mexer a boca, aqui, ó, pequeno, mexer o nariz, né? Pequenos movimentos, rodar o olho, ó, ombro aqui. Então, desde os micros aos macros altamente expressivos. Então, aqui, né? Meu corpo para cima, né? Altamente expressivo, ou uma coisa bem jogada, que eu não tô podendo bater, mas altamente expressivo, né? A expressão é esse, né? É de um canto a outro, e o que acontece dentro disso, né? Eles podem ser do simples ao mais complexo, né? No jeito de existir. Então, expressão é o corpo e a qualidade física desse corpo, né? Então, entendendo aí, né? Presença é relação com o que e com alguma coisa, né? E a expressão, ela é o corpo e a qualidade física desse corpo. Muito legal, né? A gente conseguir entender dessa forma. Então, por exemplo, a gente fez exercícios, né, de contorções, sabe? Contorções, alongamentos, apoiando ora o braço, apoiando ora a cabeça, né, apoiando o cotovelo, usando várias partes do meu corpo para eu trabalhar esse movimento e o que eu expressaria a partir daquele movimento. Voltando ao que é presença. A presença, então, ela nada mais é do que a variação dessa qualidade de energia, né, que está ali no meu movimento. Então, a gente trabalhou sobre duas qualidades de energia. Existem outras, mas a gente trabalhou sobre a qualidade de energia da geisha e a qualidade de energia do samurai. Olha que legal isso, foi muito bom, porque a gente fez dinâmicas e ela falava pra gente fazer exatamente a energia que ela tinha explicado, que a gente tinha que expressar a energia da geisha. Então, o que é a geisha que a gente entendeu? É uma imagem, né? Ela é uma alegoria, ela é um estereótipo do que seria uma qualidade de energia sensível, suave e dilatada. É uma qualidade de energia mais delicada, tem um tempo, né, muito sutil. Ela é uma qualidade de energia muito específica, ela é mais curvada, né? Pra a gente ver filme de geisha, né? E a gente vai identificando isso. É um movimento assim, ó, mais lento, mais curvado. O meu corpo, ele ainda tá aprendendo a se expressar na qualidade de energia da geisha. Então aqui eu tô um pouco travada ainda, mas é só pra vocês terem uma noção do que seria essa energia da geisha. A energia do samurai, ela já é o oposto, né? Lá no Oriente, entende-se como masculino e feminino. Mas aqui a gente não vai tratar sobre gênero, né? Nós vamos pensar na qualidade de energia do samurai. Qual que é a qualidade da energia do samurai, né? Pô, coloca a imagem da cabeça do samurai. Ele é firme, ele é uma qualidade de energia reta, ele é uma qualidade de energia precisa. Então a gente trabalhou muito o nosso pé, muito meu pé, né? Muito aterramento, muito precisão, né? De sentar, de levantar, de olhar, de falar, alinhando a coluna. Esse movimento reto do samurai que chega numa energia precisa. Então eu identifiquei muito essa energia do samurai ali na técnica do contrabaixo. Porque o contrabaixo, você precisa de precisão. Engraçado, né? Você precisa de ter precisão e firmeza, porque senão você não toca o contrabaixo. Ele não é um instrumento que dá pra você tocar frouxo. Então foi muito bom eu trabalhar muito a energia do samurai, né? Que a gente entendeu que é uma energia que eu preciso bastante de trabalhar e de potencializar para que eu execute com precisão, né? O meu instrumento, a técnica, a performance e tudo isso que faz de mim uma baixíssima violonista, né? Instrumentista aqui com o meu próprio corpo. Então, a gente trabalhou muito enraizamento e a expansão desses enraizamentos. Então, era braço aberto e muito firme, boca aberta muito firme, perna aberta com firmeza e precisão. Puxar o ar e expandir. Então, vamos puxar o ar e expandir, beleza? Inspirou, expande. 100%, 150, 200. Engole o espaço. Isso, vetores, estique, 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 cresce, 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 cresce. Para eu pensar em expressão, eu preciso realmente pensar no meu corpo, né, como eu falei, fisicalidade e como que essa fisicalidade se expressa. Então, o que é a qualidade de energia? A qualidade de energia está totalmente associada a essa qualidade do meu movimento. Então, se eu quero precisão, eu trabalho os movimentos do samurai. Então, por isso que eu fiz uma relação aqui com o contrabaixo, né? O que é um movimento reto, preciso, né? É um movimento firme.
Na época da oficina, a gente trabalhou usando bastão também, sabe? Para dar aterramento e para dar firmeza, para ter o corpo integrado. Então, o samurai, o baixista, ele não pode desintegrar o corpo dele, né? Perna para o lado, mão para o outro, cabeça para o outro, igual a geisha pode fazer. Uma geisha pode fazer, por exemplo. Uma baixista, ela tem que ter aqui, ó. Quando ela pode até, né, mudar os movimentos, mas não tem como você tocar com o corpo muito espalhado, porque é uma integração aqui que acontece, né, para você tocar o seu contrabaixo. Quando, por exemplo, a gente vai, né, o samurai, voltando aqui na energia do samurai, quando ele vira, ele não vira assim lentamente, ele vira com firmeza. Então ele, pá, né, é preciso, é firme. Quando o baixista está trabalhando a energia do samurai, é isso, né? Firmeza, precisão, tônus. Fazendo essa, eu acho que ficou claro, né, essa energia do samurai enquanto algo reto e preciso, e da geisha algo curvilíneo, sutil e suave. Só que o que acontece, gente, é que essas duas qualidades, elas são completamente opostas. Então, o que a gente aprendeu? Que é importante trabalhar o oposto. Então, eu trabalhei muito a energia da geisha, trabalhei muito a energia do samurai e continuo trabalhando, né, que isso aí eu peguei pra minha vida inteira. E é achar esse equilíbrio aqui no meio do caminho, essa variação entre um e outro. A presença não quer dizer eu ser só samurai ou eu ser só geisha, não. Isso são os pontos aqui, né, como é que fala? De ideais, vamos dizer assim, mas é exatamente a variação disso essa variação dessa energia que vai dar a qualidade da sua energia na sua presença. Então não tem certo nem errado, né? Às vezes eu posso estar com uma presença mais geisha e às vezes eu posso estar com uma presença mais samurai. Bom, então agora falando aqui, né, de intensidade e intenção, né? Nós já falamos de energia, já falamos da qualidade da energia e agora nós vamos falar sobre a intenção e intensidade. Gente, intenção é você, por exemplo, estou fazendo um show e eu quero que a galera pula, que a galera levanta. Então você joga a intenção pro seu corpo ali no seu instrumento e através da sua performance, do seu movimento, da sua presença, da qualidade da energia ali da sua presença, você vai fazer a galera pular ou não, você e sua banda, né? É a intenção de fazer a galera pular. A intensidade, ela já é um termômetro. Né? A intensidade é aquilo que aprofundo e vou expandir ou contrair com a mesma intenção. Então, por exemplo, no contrabaixo, né? Deixa eu pegar ele aqui. Ei, então continuando aqui. Certo. Então eu peguei aqui meu contrabaixo, talvez vocês não vão ver o instrumento inteiro, mas só para vocês ouvirem um som e entender algumas coisas que eu vou dando exemplo, né, para eu fazer relação entre a oficina e, entre a questão da performance musical, né, da oficina do curso que eu fiz com a técnica, né, a forma de se tocar um contrabaixo. Então, aqui, né, eu tô lá no meu palco, num festival e tô tocando. Se a minha presença for uma qualidade, se eu quiser uma intenção de fazer a galera pular, eu coloco uma intenção aqui na minha tocada e coloco também uma intensidade na minha tocada. Então, se eu tocar e tiver uma presença mais geisha, ou seja, mais curvilínea, é uma energia. Agora, vamos pensar numa intensidade maior com uma presença de tono samurai. É outra coisa, tá vendo? Então eu tô dando um exemplo aqui para vocês, para ver se a gente consegue ter uma imagem mesmo de como que seria isso e como é que eu compreendi essa questão da presença ligada ao instrumento. Então, intenção é o que eu boto de intenção naquilo que eu vou fazer e intensidade é a variação do muito ou pouco, né? Forte ou fraco, mais intenso, menos intenso e, por exemplo, aqui no instrumento, né? A presença, então, gente, é muito legal porque ela é uma brincadeira disso tudo aí que a gente tá falando. Eu tô usando algumas palavras-chave, né, mas é pra gente construir o histórico da presença. A presença não é algo simples. Ela é pra você exercitar e ter presença, é necessário que tenha esse entendimento, né, de tudo que a gente tá falando, de energia, qualidade de energia, né, e tudo isso que vai vir aqui pela frente. Bom, voltando na intenção, a intenção, quando você tem intenção de alguma coisa, você não tem um olhar vago, você tem uma intenção. Né? Então, por exemplo, uma intenção agora, eu quero agora falar nesse microfone. É uma intenção, né? Eu tive uma intenção aqui para falar no microfone. Agora eu posso querer falar no microfone meio vago, tipo assim. Né? Tipo assim,
era outra intenção, não era uma intenção mais vaga, né? Então ela não é assim. A intenção, ela é colocar o corpo todo aqui, né? No corpo, olhar, ou seja lá o que você for usar, ali naquilo que você tá fazendo, né? A intenção é aquilo que diz, eu estou sabendo para onde estou indo, né? A gente fez muito exercício, né, de caminhar, e aí ela falava comigo, agora olhe pro violão. Aí eu virava todo o meu corpo com a energia de samurai e olhava pro violão. Agora caminhe até a porta. Eu caminhava até a porta com a mesma intenção, fazendo o mesmo movimento, né, para que eu pudesse treinar essa energia, trabalhar a minha intenção. Agora vai menos intensa, então eu ia mais devagar. Vai mais intensa, então eu ia mais forte, né? Com a presença tem intenção, e com a intensidade sendo variada, né? Quando a gente varia a intensidade, não quer dizer que eu estou variando a minha intenção. E quando eu estou variando a intenção, não quer dizer que eu estou variando a intensidade. São coisas distintas. Por exemplo, vamos jogar isso, sei lá, para sedução, né? Eu posso trabalhar com o olhar de intenção para te seduzir, né? Ou com outra intensidade muito sutil, né? Uma outra forma de manifestar a minha sedução mais sutil, por exemplo. E aí eu posso fazer de uma intensidade muito pesada, né? Ou muito densa, como eu posso fazer numa intensidade mais leve, né? Eu fiz esse exemplo aqui para ficar claro mesmo, pra gente fazer uma diferença entre uma coisa e outra, né? Bom, vamos falar agora sobre atenção. Gente, atenção é você ter tensão com alguma coisa. Lembra que a gente falou que presença é relação e não emoção? Ou seja, você ter um foco, né? Então você estabelece uma relação de tensão, por exemplo, aqui eu estou estabelecendo uma relação de tensão com o computador, né? Eu estou aqui, ó, uma relação de tensão, eu não estou alheia ao computador, né? Não é um estado de relaxamento, é um estado de tensão. Relaxamento era se eu estivesse aqui, sei lá, olhando aqui, assim, mais ou menos pro computador, né? Então, o exercício de atenção, né? A gente trabalhar a atenção é sobre você também trabalhar a atenção daquilo que você está se relacionando, né? No nosso caso aqui é com o instrumento. A presença, gente, ela demanda foco e atenção. Então, por isso que foi importante a gente falar sobre o que é isso, né? Que a tensão é diferente de tensão. A presença, ela demanda foco. Foco, criar tensão entre as pessoas, né, o meu público e o meu instrumento. Concentração e tensão são a mesma coisa? Não. Por que a gente gosta de usar, né, aqui a palavra tensão e não concentração? Porque a tensão, ela é física, dá pra ver na matéria uma coisa que tá tensa, é concreto, né? Tipo assim, por exemplo, mão relaxada, mão tensionada, então dá pra ver aqui na matéria. Tipo assim, se no show eu estiver relaxada, né, pode ser que provavelmente eu tô sem presença. Relaxada não no sentido tô relax e tudo bem. Não, se eu estiver tipo dispersa, relaxada, não muito concentrada, quer dizer que eu não tô presente. Porque não tem uma relação de tensão, não tô tensionando com nada, né? E não precisaria, por exemplo, ser de muita intensidade, sabe? Eu não estaria mesmo me relacionando com nada. Então, a presença, ela demanda tensão e não relaxamento. Igual na sedução, né? Voltando ao exemplo da sedução. É necessário uma relação de tensão para que haja sedução. Agora nós vamos falar sobre impulso e energia, né? O que é isso na performance musical? É justamente o reflexo, a mudança de um para o outro, né? Então a gente fazia imagens no chão, né? Na oficina, eu fazia vetores, alongava os braços, esticava muito as pernas, expandia muito meu corpo, muito a minha cabeça, né? Eu tinha um lugar de impulso, de algum lugar do meu corpo saía aquele impulso. Porque ela falava, estica no chão, estica as pernas, tal. Eu vinha de algum lugar, que é o que a gente está chamando aqui de impulso, essa força para fazer com que eu pudesse me expandir. Então, fala-se que o impulso, aqui não sei se vai dar para ver, mas vem aqui, né, geralmente aqui do core, né, aqui da região da barriga, do abdômen. Ele vem daqui, ele vem do centro do corpo, de onde é que o seu corpo, de onde é que irradia, né, a energia, de onde é que irradia esse impulso mesmo, né. Pensando em impulso vindo do centro, o artista ele vai estar mais íntegro ali na performance dele. Porque não tá vindo um impulso aqui do dedo, tá vindo um impulso daqui, do meio dele, do core, né? Que é onde abriga toda a força ali do corpo dele para se expandir ou para se contrair. Então, se expandir através daqui e se contrair também através daqui. E agora, vamos relacionar intenção com impulso. Se tenho intenção pouca, eu tenho pouco impulso para fazer, por exemplo, a galera no show pular.
né? Para vir do centro para as extremidades e nunca o contrário, porque senão vai enfraquecer e vai ficar pequeno, né? Então, a presença, ela tá muito mais em eu assumir a minha energia do centro, tensionar e expandir e tocar o meu contrabaixo, né? Do que vir, por exemplo, o impulso só aqui do meu dedo. Ó, imagina uma presença onde eu tô com o impulso aqui só no meu dedo, com energia, né? Num lugar só. Então, à medida que a gente vai falando aqui, a gente vai entendendo, né? Como é importante todos esses conceitos, como é importante entrar para dentro pra gente entender como que isso vai afetar aqui das mínimas às máximas coisas quando eu estiver tocando meu contrabaixo. Agora nós vamos falar sobre atenção e organicidade. Se falar só de tensão, né? Tipo, igual a gente ficou repetindo aqui sobre tensão, eu posso ficar meio robozinho. Então, como criar tensão que deixe o meu corpo maior, expansivo, com mais organicidade? O que é organicidade? É aquilo que vem de dentro de mim, que é orgânico meu, né? Então, a relação com aquilo que está no meu ambiente, aquilo que está ali no meu palco, no meu público, né? Eu tenho como ter um corpo tensionado, atento, sem perder a minha organicidade, né? Organicidade é isso, é o que eu falei, é como a gente é, como eu sou, é a presença a partir de como eu sou, isso é organicidade. Falando em organicidade, foi muito legal porque a gente fez um quadro sobre aquilo que eu acreditava que eram as minhas potências enquanto artista e aquilo que eu acreditava ser as minhas dificuldades enquanto artista. Para quê? Para eu entender o que era orgânico meu, para eu entrar para dentro da minha organicidade, para através da minha consciência eu evoluir a minha performance. Certo, então a gente já falou sobre essas temáticas anteriores, impulso, energia do samurai, qualidade de energia da geisha, né? Descemos um pouquinho mais sobre o que era presença e agora nós vamos falar que também, o que habita também a presença é a introspecção ou a expansão. Então, a introspecção é aquilo que, né, que vai levar a gente mais para dentro e a expansão vai levar a gente mais para fora, né? Quando eu tô com o meu olhar interno mais para mim, né? Por exemplo, eu tenho momentos de shows que às vezes eu tô extremamente introspectiva. Eu tô aqui, ó, tá? O meu instrumento, meu movimento é para baixo, é para dentro, né? Tem vezes que eu tô extremamente expansiva, então meu movimento é pra fora, meu corpo tá pra fora, meu peito tá em outro lugar, né? Cada artista é de um jeito. E, por exemplo, eu descobri que cada momento é todo jeito. Existem artistas que são muito mais introspectivos do que expansivos. Agora vamos falar sobre a presença enquanto relação com instrumento, né? Como que o baixo, então, vai entrar nessa brincadeira, né? Então, a gente fez muitos exercícios, eu recomendo muito a você, sabe? Tá em casa, tá treinando, treina a sua técnica, treina a sua performance pulando, com baixo pendurado, com baixo despendurado. Pensa você se relacionando com o baixo, amando o baixo, batendo no baixo. É você trabalhar essa relação com o instrumento, porque lembra que a gente falou no início desse vídeo que ele é a extensão do nosso próprio corpo? Então é muito importante que você pense isso, como vou me relacionar com o meu instrumento, como será a minha relação com ele todo, para influenciar na minha performance, né? Para que eu consiga ter uma performance mais íntegra ali naquilo que eu estou disposta a executar, né? É importante pensar no baixo quanto corpo por causa dessa materialidade específica que ele tem, né? É uma textura de madeira, é uma corda de aço, né? A gente tem aqui outros tipos de materiais. Ele dá choque, por exemplo, né? Hoje aqui eu já tomei alguns choques se a gente não tiver protegido, então tem que sempre né, tomar cuidado, tá com o corpo molhado, mexer com o instrumento, enfim. Então, ele tem as características dele, né? Por isso que eu preciso pensar em como eu me relaciono com ele e sempre trabalhar isso para que eu entre mais para dentro da minha performance, né? Então, o nosso foco aqui em relação à presença é buscar relação, olhando ou tocando ou sentindo, né? Para criar presença. Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo aqui de bater no instrumento, né? Sei lá, eu posso fazer uma composição harmônica aqui mais introspectiva. Harmônica não, desculpa, melódica, né? Mais introspectiva, onde eu fico aqui, né? Viajando aqui nas minhas notas. Agora eu posso fazer uma coisa, por exemplo, expandida. Eu quero brigar com o meu instrumento, então agora o meu toque vai ser...
Claro que aqui eu, né, não tenho as notas e tal, mas é uma forma de eu me relacionar com o meu instrumento. Eu posso exagerar, eu posso fazer menos, enfim. É a forma como eu relaciono com ele, trabalhar essa relação é muito legal. É imaginar ele como se ele fosse uma pessoa mesmo, né, para criar essa relação e aumentar a sua presença. Então agora nós vamos falar sobre a apresentação pública, o instrumento, né, e a questão da presença. Então aqui é breve a gente pensar na presença, né, na nossa presença enquanto relação com o público, né, porque vai interferir. Lembra que presença é sobre relação? Então uma coisa é estar tocando e fazer relação com uma pessoa, outra coisa é você tá tocando para 100 mil pessoas. Então você tem que definir, né, você tem que trabalhar ali qual a relação que você vai criar para que a sua presença se manifeste, né? Como que vai ser minha relação com o meu instrumento, como vai ser minha relação com o público, né? Esse é o exercício para que você sinta cada vez mais a sua presença, né? O instrumento, ele é a extensão do meu corpo, ele não é subjetivo, é físico, né? Porque a diferença de eu estar escutando um som, por exemplo, e dançar é diferente quando eu estou tocando um instrumento, né? Tem que um complemento, é uma coisa fora aqui do meu corpo, né? Pensar que ele é um corpo que faz relação, né, é o que eu falei, reforça e você vai trabalhar a sua presença ali. Bom, o movimento e a energia como fonte de presença. Gente, pra gente falar de presença, eu preciso falar de energia. E para falar de energia, eu preciso falar de como eu vou produzir essa energia. Então, como é importante para uma artista, né, que ela esteja com seu corpo nutrido, nutrientes mesmo, uma boa alimentação, né, principalmente coisas naturais, né, que podem ajudar muito aí nos nutrientes. Então nós estamos falando de coisas físicas mesmo, um bom sono, um bom descanso, atividade física, tudo isso que vai gerar energia para que você tenha cada vez uma performance melhor e trabalhe cada vez mais a sua presença. Então, se eu tô doente, eu não tenho energia eu não tenho como modular na minha energia, eu tô doente. Então eu vou para um palco e vou manifestar o que dou conta. Eu não dou conta de modular tudo porque eu tô em falta ali com o meu corpo, né? Ele não tá no seu total capacidade por estar adoecido. O meu corpo, ele produz o tempo todo, mas eu tenho que conseguir modular, né? Eu fiquei pensando, né? Inclusive a professora falou sobre que é legal se você for um instrumentista, que é legal você fazer dança, por exemplo, para você trabalhar a sua expressão corporal e a dança ajudar muito na questão da presença, né? Bom, gente, então agora eu vou fazer só um apanhado, né, pra gente entender tudo que aconteceu. Nós trabalhamos sobre presença e intencionalidade, né, que a gente fez uma diferença entre intenção e intensidade, o impulso e energia, o impulso vindo do centro, né, e expandindo ou fazendo um movimento de introspecção, atenção, né, que é a tensão que você estabelece da relação que você faz com aquilo que está no seu ambiente, organicidade, que é o que é meu corpo orgânico e como expressar o meu corpo e meus movimentos organicamente, a relação com o instrumento enquanto uma expressão do meu corpo, né? Falamos sobre a continuidade, o instrumento sendo a continuidade do nosso corpo, e falamos sobre a performance em apresentação pública. Então, bom, o que eu gostei demais desse percurso que eu fiz foi entender como é importante a gente entender esse conceito da presença e exercitar. Então, assim, eu recomendo que você sempre, né, você que quer ser instrumentista, trabalhe os movimentos que eu falei, né, de pular com o instrumento, deitar com o instrumento, sorrir com o instrumento, chorar com o instrumento, introspecção, expansão, né? Fazer dele a continuidade do seu corpo, para que você tenha um estado de presença cada vez maior, que você brilhe, né, naquilo que você está fazendo. E o estado de presença, gente, ele não é só no palco. Eu posso trabalhar minha presença dentro do meu estúdio, sozinha, inclusive, né? Porque eu tô fazendo uma relação ali naquele ambiente onde tudo está acontecendo. Então foi isso, gente. A gente juntou um pouquinho do que é a performance musical, presença, e atrelou isso a noções de contrabaixo, que é o instrumento, desvendando o contrabaixo, né, no universo principalmente do feminino. Eu espero que esse vídeo chegue a muitas mulheres, principalmente, que querem ser baixistas, que trabalham a performance, né, que buscam e fazem a mesma pesquisa que eu. Estou muito feliz de poder apresentar isso para vocês. Eu espero que tenha contribuído, né, esse combo, né, de performance musical e desvendando o contrabaixo através de conhecimentos básicos do instrumento. Muito obrigada!